Então, nós vamos continuar e eu vou começar respondendo algumas perguntas que foram feitas na semana passada, tá bom? Então, de forma didática, eu vou trazer alguns versículos, algumas fundamentações e procurar ser o mais claro e simples possível para que você entenda. E são coisas elementares, não são perguntas difíceis. Existem algumas perguntas que não estão dentro do contexto daquilo que nós estamos falando. Essas perguntas eu respondi no privado, mandei para as pessoas as respostas, tá bom? Mas aquelas que eu acho que estão alinhadas àquilo que nós estamos falando, então eu trouxe para a gente falar aqui, até porque a gente não tem tempo para responder todas as perguntas que não foram feitas, que tiveram vários tipos de pergunta. Uma delas foi: como se alcança o batismo no Espírito Santo? Pergunta que fizeram foi: pastor, como se alcança o batismo no Espírito Santo? Este é um tema que nós vamos falar mais à frente, mas eu gostaria de dar uma resposta, não deixar no vácuo a pergunta, tá? E é importante que todos nós entendamos que o batismo no Espírito Santo é para todos, é uma promessa de Deus para a sua igreja. Amém, amados? Diga comigo: batismo no Espírito Santo. Diga mais uma vez: batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus para nós. Amém? Feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração por nós. Querido Deus, nós estamos hoje, Senhor, para meditar, compartilhar e falar da Tua palavra de forma cristalina. Eu preciso, Espírito Santo, que o Senhor fale ao Espírito dos Teus filhos e que o Senhor nos traga a iluminação nesta noite da Tua palavra, para que compreendamos a Sua revelação, aquilo que está no Teu coração, para que possamos, Senhor, não só conhecer ou trazer no ambiente do intelecto, mas que nós possamos, Senhor, ter revelação desses temas e vivê-los, para que nisto o Teu nome seja glorificado. Por isso, nesta noite, eu rogo, Senhor, que o Senhor fale com cada um dos Teus filhos. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Bem, pastor, como alcançar o batismo do Espírito Santo? Primeiro eu preciso que você entenda que o batismo do Espírito Santo é uma promessa de Deus para todo crente. Livro de Atos, vou pedir aos irmãos ali que, bem rapidinho, abra para mim os textos, são vários textos ao longo da ministração, mas Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5, o texto está dizendo, e aqui tem uma promessa de Jesus, o batismo ainda não, o Espírito não havia se manifestado, mas ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus está dizendo: João, ele batizou com água, mas eu vos batizarei, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quantas pessoas que estão aqui entendem que já foram batizadas no Espírito Santo? Deixa eu ver, faz assim com a mão. Muito bem. Eu preciso que você entenda que esta é uma promessa de Deus para todos nós. Como já mencionei, Mateus 3:11, deixa eu ler o texto. 3:11, e eu em verdade vos batizo com água. João está dizendo isso para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digna de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero, daqui a pouco vou falar de um detalhe aqui que eu acho importante, que passa de forma muito discreta e às vezes nós não entendemos, mas eu e você, nós temos uma promessa de Deus e pela fé nós recebemos esta promessa, que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo torna a dizer, é para todos. Quem nos batizará? A Bíblia diz que Jesus nos batizará com o Espírito Santo. É importante, querido, que entendamos que o agente do batismo do Espírito Santo é Cristo. Amém? Diga comigo: o agente do batismo com o Espírito Santo é Cristo. Nós não podemos fabricar isso. Nós não podemos viver isso simplesmente porque queremos. É fruto de algumas inquietações, mas uma manifestação da graça, da bondade do Senhor. Jesus ensinou, Lucas 11:13, outro texto, Lucas 11:13. Percebe que todas as vezes que aparece o batismo, Cristo está diretamente ligado. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que o pedirem. Preciso que vocês entendam que há uma manifestação do Espírito Santo, mas há um batismo com o Espírito Santo. São duas coisas paralelas, porém elas têm funcionalidades na mesma direção, mas são coisas diferentes. Vocês vão entender daqui a pouco. Então, primeira coisa, Gálatas capítulo 3, verso 14. Gálatas 3, 14. Está dizendo: porque a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo,
para que pela fé recebam a promessa do Espírito Santo. Então, os gentios receberam por Jesus Cristo a promessa, e essa promessa foi derramada aos gentios, que é o Espírito Santo. Então, nós recebemos pela graça o batismo do Espírito Santo pela fé, de forma teórica. Na prática, nós vamos falar um pouco disso bem rápido como resposta, não é um tema da noite, eu só quero responder a pergunta. Mas recebemos pela graça de Deus o batismo do Espírito Santo, que é por fé. Amém, amados? Alguns textos, no livro de Atos capítulo 2, no capítulo 2, fala do derramar do Espírito Santo. No capítulo 8, verso 14, os samaritanos posteriormente receberam o Espírito Santo. Atos 10, 44, fala que o Espírito Santo Paulo pregou e eles receberam o Espírito Santo. Atos 19, de 1 a 7, discípulos em Éfeso também receberam, através da administração de Paulo, o Espírito Santo. Então não existe uma fórmula única, mas o Espírito Santo, ele se manifesta, o batismo do Espírito Santo é fruto da sua busca, é fruto da sua inquietação diante do Senhor, e a manifestação do Espírito Santo vem com um propósito, e é um propósito específico. Abra para mim Atos 1:8. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. E aqui ele está falando sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo vai promover um poder sobrenatural. Porque eu preciso que você entenda que no livro de Romanos capítulo 8, lá no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, nós vamos entender, principalmente no 8, quando ele fala da manifestação do Espírito. Mas ele não está falando da evidência do batismo no Espírito, mas da ação do Espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu e você nos convertemos, nós então tivemos um contato, o Espírito Santo se revelou, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito já se move em nós. A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo então nos dá a oportunidade e a condição de que nós experimentamos uma conversão. A revelação de Deus nos dá condição para que nos convertamos das trevas para a luz, através do sacrifício de Jesus e pela graça. Mas isso é uma obra do Espírito Santo. Estão comigo, queridos? Estou falando muito rápido? É porque muita coisa eu estou... Mas está tranquilo? Está entendendo? Clebão, você é meu... Pôr no 2, senhor, não. Só não, tá bom. Não precisa pôr no 2, não. Né? Então tá bom. Então vamos lá, de mais devagar. Quando nós, então, o Espírito Santo se manifesta em nós e através de nós, e aí nós vamos ver alguns textos daqui a pouco. Abra para mim Romanos 8:9. Romanos 8:9. Forma mais pausada. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando nós tivemos um encontro com Jesus, o Espírito de Deus, ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Porém, contudo, entretanto, querido, o batismo no Espírito Santo se dá com uma ação específica. Qual? Uma ação sobrenatural do poder de Deus, nos capacitando para fazermos a obra de Deus. Veja bem, eu e você, nós precisamos do Espírito Santo para viver a vida cristã. Amém? Repita comigo, eu preciso do Espírito Santo para viver a vida cristã. No livro de Gálatas, capítulo 5, a Bíblia diz: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então nós precisamos do Espírito Santo. Certo? Agora, para realizar a obra de Deus, eu preciso do batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo vai me dar poder e dons espirituais. O texto de Atos 1:8 diz isso. Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Ele está falando de, não só de viver aquilo que Deus nos chamou para viver, mas de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. E para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, Ele me deu poder, não o poder de João capítulo 1, verso 12.
E no João 1,12 ele diz: a todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí o processo da conversão, mas o processo da manifestação, da efusão do Espírito, se dá em Atos 1,8, quando ele está falando: vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. E o poder veio sobre a igreja no dia do Pentecoste, e ouviu-se línguas repartidas como de fogo. Esta obra é uma obra do Espírito. Pastor, o batismo no Espírito Santo é a evidência de que eu sou batizado no Espírito Santo? Não, querido. Você pode ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas estranhas. Você pode ter outros dons e pode não falar em línguas estranhas. Uma das evidências, e é óbvio, todos nós sabemos disso, é falar língua estranha. Pelo Espírito eu posso profetizar, pelo Espírito eu posso interpretar as línguas, pelo Espírito eu tenho uma palavra de revelação, eu tenho o dom para curar, e sucessivamente. Uma obra, quando o Espírito vem sobre as nossas vidas, de maneira que ele nos toma e somos emergidos no seu poder, então ele me capacita para realizar as suas obras. Hoje eu estou falando a vocês por causa do Espírito Santo. O dom que eu exerço aqui, e eu tenho clareza disso, não é só uma capacidade ou uma técnica de exposição vocacional ou de exposição, como é que? Oratória, não é só uma oratória, mas é uma obra do Espírito Santo, e entendo claramente isso, porque eu, obviamente, não tinha como fazê-lo senão pelo Espírito Santo, e não só a pregação, ou profetizar, porque a profecia é um dos dons, e nós somos então iluminados, né? Porque aqueles que escreveram a Bíblia foram inspirados, mas nós somos iluminados pelo Espírito quando nos revela a sua palavra. Todos nós precisamos da iluminação da palavra do Senhor, para entender, para discernir aquilo que Deus tem. Estão comigo aí, queridos? Então, o batismo no Espírito Santo, ele vai depender de busca, de inquietação, vai depender da sua devoção ao Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que pede recebe. Então, se você pedir, obviamente você vai receber e Deus vai manifestar. Agora, é claro que Deus te trouxe à existência com propósito, e óbvio que Deus chamou a todos com propósito, e Deus vai capacitar todos. Então, o grande desejo do Senhor é que todos sejam cheios do Espírito Santo. Amém, amados? Por várias vezes, existem N versículos, N vertentes, N temas. Eu podia entrar, e nós vamos entrar na terceira ministração seguida sobre o Espírito Santo, mas eu preciso que você entenda que é um universo que você precisa mergulhar e se mover nesse universo. A vida sendo vivida no Espírito Santo, primeira coisa. Segunda coisa, uma vida debaixo do poder e da revelação do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. Quantos estão comigo? Diga amém. Espero ter esclarecido esse ponto. São vários pontos. Se você tem dúvidas, anote no seu caderninho. Quantos não têm um caderninho de anotação? Todos têm, que nós distribuímos semana passada. Todos têm. Tenho mais lá caderninhos lá, deixa eu ver quem pode me ajudar. Valdemiro, não tem? Acabou? Coisa boa, graças a Deus, queridos. Distribuímos 90 caderninhos semana passada, né? Então, eu quero sugerir que na próxima semana você traga o material para você anotar. Amém, amados? Mas também houve uma pergunta, uma segunda pergunta que está diretamente ligada a essa. Pastor, o batismo no Espírito Santo é necessário para mim vencer a minha velha natureza? O batismo no Espírito Santo é necessário para mim vencer a minha velha natureza? Sim ou não, queridos? Não. O batismo não. O Espírito sim. Porque quem nos leva à conversão é o Espírito Santo. E daí deixa eu mostrar para vocês. Romanos capítulo 6, verso 4. Tem vários textos. E eu quero simplificar, não complicar, tá bom, queridos? Só que tem paradigmas que nós precisamos corrigir e ajustar na nossa mente e coração. A velha natureza é sepultada na nossa conversão. E a nossa conversão se dá quando? Romanos capítulo 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele no batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Verso posterior.
Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Verso posterior, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Quando o Espírito Santo nos revela o plano da salvação através da morte e ressurreição de Jesus, e eu rendo a minha vida a Jesus, eu então vou experimentar, vou passar pela experiência do sepultamento da velha natureza e uma nova vida em Cristo. Esta obra é uma obra do Espírito, porém eu não tenho ainda dons espirituais. Eu não tenho aqui o poder da profecia, eu não tenho o batismo, essa efusão do Espírito, mas eu já tenho o Espírito. Estão comigo, amados? Mas eu já tenho o Espírito. Então o Espírito é quem opera em nós isto. Mas o mérito da questão é que a conversão é o sepultamento da nossa velha natureza. E isto é feito em Cristo na morte e ressurreição. Quando? Quando cremos. Lá no livro de Romanos capítulo 5, nós sabemos de qual é salteado. Justificado fomos pela fé. Então a graça nos alcançou. Rendemos o nosso coração, sepultamos porque morremos com Cristo. Jesus disse que se morremos com Ele também ressuscitaremos. Esta é uma obra do Espírito, a partir da graça e da revelação da morte e ressurreição de Jesus. Então a minha conversão, querido, porque você quando aceita Jesus, você chega à igreja e você ergue a sua mão aceitando Jesus como seu Salvador, entrega a sua vida a Jesus, começa o processo. Porque a justificação é um ato, a santificação é um processo, a justificação é uma obra da graça, a santificação é uma obra do Espírito. Andai no Espírito e não cumprirei. Então é uma obra, é processual. Amém, amados? Estão comigo? Então, para a sua conversão, ou para o início da sua fé, a sua caminhada, eu preciso ser batizado no Espírito? Não necessariamente. Para a execução daquilo que Deus quer fazer, você precisa dos dons espirituais. E daí, então, tem uma coisa que é extremamente importante. O Espírito Santo, ele participa diretamente no processo da sua conversão. Amém, amados? Diga comigo, o Espírito Santo participa do processo da minha conversão. Romanos capítulo 8, verso 13. Olha o que o texto está dizendo. Romanos 8, 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito, mortificarei os feitos do corpo, certamente viverão. Amém, amado? Então, a sua relação e a manifestação do Espírito de Deus na sua vida vai processar, através da sua comunhão com Ele, vai processar a sua santificação. E a santificação é uma relação de obediência e ela é diária. Amém, amados? Quando estão comigo, diga amém. Então, conversão é a morte do velho homem. Diga comigo, conversão é a morte do velho homem. Agora, a vida no Espírito vai te dar poder para você vencer as obras da carne. A vida no Espírito vai te dar condição para você viver e vencer as obras da carne. Amém, amados? Muito bem. Então eu preciso que você saiba, e capítulo 6 de Romanos, não temos tempo para lê-los todos, 6, 7 e 8, vai falar exatamente sobre a obra do Espírito. E eu quero terminar com aquilo que ele diz lá no 8:31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu preciso dizer a você que no Espírito, caminhando no Espírito, fatalmente você vai viver uma nova vida em Cristo. Amém, amados? Uma última pergunta, e são perguntas, estou respondendo as perguntas, e é muito vasto isso aqui, mas eu vou entrar no tema do Espírito Santo para frente na terceira aula. Uma pergunta aqui, deixa eu fazer uma pergunta e vou deixar no ar, vou responder no final. Um crente pode perder a salvação? Tem várias perguntas e eu tive muitas perguntas, eu vou abordar essas 3. A minha pergunta é, um crente pode perder a salvação? Sim ou não? Sim. Não se assuste. Eu vou, no final, descrever isso com clareza. Há muitas pessoas que se apostataram da fé, e a apostasia priva do homem
o direito da salvação. Vamos entender isso. E nós somos uma igreja, querido, e óbvio que nós temos linhas divergentes. Nós somos uma igreja pentecostal e somos uma igreja tradicional do ponto de vista teológico, claro que no processo de reforma, mas a nossa visão é arminiana. Então, do nosso ponto de vista, é suposto. Tá? Não vou entrar no mérito da questão calvinista. Bom, no final vou responder isso, mas hoje eu quero falar sobre um tema com vocês, que também é elementar. Estão comigo aí, amados? Quantos estão comigo, diga amém. Quantos estão crentes ainda, diga glória a Deus. Quantos querem ir para o céu, diga eu quero. Então você precisa desfrutar de uma situação que é extremamente elementar. E a grande maioria dos cristãos pecam na displicência do cumprimento desta obrigação. Abra para mim Salmo 139, verso 7. Salmo 139, verso 7. No final, se você quiser questionar algumas coisas, nós estaremos abertos. Não dá para fazer isso aqui com tanta gente, porque senão nós vamos ficar aqui a noite inteira e não conseguir sair dos pontos. Pastor, eu fiquei com dúvida nessa pergunta. Eu tenho 3 pastores no final. Pastora Letícia, que vai te ajudar a responder. Eu tenho o pastor Wagner ali no final. Eles vão estar aqui à frente, vai te ajudar a responder. Deixa eu ver se eu tenho mais algum. Pastor Osvaldo está ali, que vai ajudar a responder. E eu estaria à disposição para responder essas que nós fizemos hoje. Se você tem uma nova dúvida, escreva, dá na mão da pastora Letícia, diga, essa eu quero saber na semana que vem. Tá bom, queridos? Muito bem, vamos lá. Livro de Salmos, capítulo 139, verso 7. Vamos ler no verso 1, querido? Vamos ler no verso 1, só para a gente ver o contexto. Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Estão comigo aqui? Observas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Segue? A palavra ainda nem chegou à minha boca, na minha língua, e tu, Senhor, já o conhece toda. Tu me cerca por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito e para onde me fugirei da tua face? Amém, amados? Olha para mim. É preciso que saibamos que nós temos um Deus que nos ama profundamente. Você não consegue dimensionar, eu já disse isso aqui, o amor de Deus se não for revelado pelo Espírito. O amor de Deus é muito maior do que você imagina, infinitamente maior do que você imagina. Tem um Deus que te conhece, sabe do seu levantar, do seu sentar, Ele é Deus onipresente, Ele sabe das suas limitações, sucessivamente, condição, etc. e tal. Mas o grande mérito da questão, e a minha pergunta, eu parto desse pressuposto: você conhece o Deus que você serve? Porque eu preciso, querido, estou buscando aqui nessa casa, termos uma igreja de homens e mulheres que tem uma relação saudável com Deus, porque o meu grande desafio aqui é dar condição para que você tenha maturidade para caminhar na fé. Eu não quero simplesmente tê-lo aqui nesse espaço para nós termos reunião de domingo à noite. Não, a reunião de domingo à noite é uma reunião de governo que vamos receber direcionamento do Pai para que nós possamos então viver, entender e caminhar para aquilo que vamos viver em Deus lá fora. Mas o mérito da questão é que a vida cristã, a sua conversão, a sua maturidade e o seu crescimento não se dará na reunião de domingo à noite. O seu desenvolvimento e o seu crescimento se dará dia após dia, dia após dia, dia após dia. Deus não trabalha com créditos acumulados. Por exemplo, um camelo, ele toma 100 litros de água. 100 litros de água. E ele pode caminhar de 14 a 20 dias depois sem beber água. É um processo acumulativo.
Ele tomou bastante água, então agora ele vai caminhar 14, 21 dias sem beber água. O crente não pode vir no domingo à noite, ouvir a palavra, sair daqui aleluiado e achar que a palavra de domingo à noite é suficiente para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado. E só no outro domingo nós nos voltarmos para nos abastecer. Eu e você, nós precisamos ter uma relação pessoal com Jesus todos os dias. E essa é uma das maiores problemáticas que nós temos. Por conta do nosso contexto e por conta do nosso ativismo secular, nós temos deixado Deus e as suas coisas em segundo plano. E a ordem de Deus para nós é: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se tirar da sua vida, querido, a sua experiência aqui da igreja, e aí a minha preocupação, se tirar de você a experiência que você tem do domingo à noite, aqui, nesse último mês, o que vai sobrar? Se tirar a experiência que você teve nos domingos à noite, o que vai sobrar? Pastor, não sobra nada, porque eu não tive tempo com a palavra, eu não tive tempo com a oração, eu não tive tempo com o Espírito, eu não tive um tempo de relacionamento, eu não falei com Deus, eu falei muito remotamente. O que vai sobrar? Então, desculpa a expressão que eu vou usar, mas o sucesso da caminhada não é a sua frequência no culto. O sucesso da sua caminhada é a frequência do seu quarto de oração. O termômetro da sua vida espiritual está em quantas vezes você fala com Deus de forma íntima na semana. É claro que nós precisamos vigiar e orar em todo o tempo, e nós oramos no Espírito, nós estamos na rua, falamos, nós estamos aqui falando, nós estamos no carro falando, mas o mérito da questão é quanto tempo você tem gastado para um tempo de devoção. Deus sabe muito de você, mas a minha pergunta é: você sabe muito de Deus? E essa coisa não pode estar só no campo da intelectualidade, mas tem que estar no campo da relação. Eu não sei se você sabe, mas Deus quer falar com você. Pastor, que hora que eu posso falar com Ele? Ele está liberado qualquer hora, queridos. Está dando plantão 24 horas. De manhã, de tarde, de noite. Eu vou dar uma sugestão: de madrugada tem menos gente na linha. Então vai na madrugada. Porque a Bíblia diz que aqueles que me amam me buscam de madrugada. Não é pela hora, mas é pelo sacrifício. Há uma predisposição para você buscá-lo nesse horário, é sacrificial. E Deus tem prazer nessa relação onde custa alguma coisa. Deus não está disposto, desculpa a minha expressão, e digo com muito temor e respeito que tenho a nós e a mim mesmo e a você, Deus não está esperando as nossas sobras. Deus quer honra. Deus não quer as nossas migalhas. Deus quer tempo de qualidade. Quantos estão comigo ainda? Diga amém. Fecha a porta, irmão, deixa ninguém sair. Estou brincando, tá, querido? O mérito da questão é que eu e você, nós fomos chamados por Deus para termos uma vida devocional. A ordem bíblica a ordem de Deus Mateus capítulo 6, verso 33, ele diz assim: buscai, nós conhecemos bem o texto, mas vamos lá, para que todos leiam junto, Mateus 6, 33. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos tão atarefados e tão preocupados com aquilo que precisamos construir, com aquilo que precisamos comprar, com o nosso ativismo secular. No entanto, Jesus disse: olha, vocês não estão vendo o lírio do campo, os pássaros? Jesus tem uma premissa ali muito importante, um princípio importantíssimo. Ele quer cuidar de você. No Salmo 127, a palavra de Deus afirma isso, que adianta o homem levantar de madrugada o suor dos seus rostos, porque Deus dá aos seus amados enquanto os descansam. Isso não é descansa no sentido de dormir acomodado, mas da confiança. Eu já disse isso, e é uma realidade. Deus nos chamou para que nós tenhamos uma relação diária
e saudável, com tempo de qualidade com Ele. Quantos então estão entendendo? Diga amém. Pastor, mas eu levanto muito cedo. Eu me lembro uma vez que eu, ainda em São Paulo, estava estudando e eu chegava em casa muito tarde, eu saía muito cedo, saía de casa às 6 horas da manhã todos os dias e chegava em casa em torno de 11h30 da noite todos os dias. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, estudava à noite. Estudava em 2 períodos e trabalhava à tarde. Depois terminei um período e comecei a trabalhar o dia todo e só estudava à noite. A minha rotina era muito complexa. E um dia, no curso que eu estava fazendo, eu não fiz um trabalho. Eu não tive tempo de fazer. Eu cheguei para o professor que me cobrou o trabalho. Eu disse ao professor, desculpa, eu não tive tempo para fazer. Ele disse, o que você faz da meia-noite às 6 horas? Eu disse, eu durmo, se eu não dormir eu vou morrer. Ele fala, pois é, isso é uma prioridade na sua vida. Durma menos e estude mais, se você quer chegar em algum lugar. Ah, rapaz, eu peguei aquilo como verdade de Deus para a minha vida. Não fiz mais os trabalhos, tá, querido? Parei no curso. Tô brincando, concluí o curso. Mas eu colocava o meu relógio para despertar todos os dias, 3 horas da madrugada. Eu dormia à meia-noite, acordava às 6 horas da manhã, mas de forma sagrada. Eu tinha um relógio com 2 campainhas, fazia batia um no outro assim. No quarto dos meus irmãos, nós dormíamos juntos, todos os dias. O relógio fazia a hora que dava a primeira batida, eu já colocava a mão para não bater na outra. Eu descobri, eu entendi, Deus tem uma prioridade na minha vida, eu não tenho tempo para buscar, porque eu levanto 6 horas, eu durmo 11h30. Então comecei a colocar o relógio a 3 horas da manhã, e eu entrava para o banheiro da minha casa, me dobrava, e todos os dias eu orava e falava com Deus, Deus, eis-me aqui, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida, e minha inquietação, Um dia, Deus me disse, numa madrugada, levanta-te sobre os teus pés, eu vou te enviar para uma outra terra, lá te colocarei por ministro, abrirá os olhos dos cegos, converterá o poder de Satanás ao poder de Deus. Foi um chamado de Deus para a minha vida. Numa madrugada às 3 horas da manhã, as nossas maiores experiências em Deus, na maioria das vezes, nem sempre são na igreja, mas são nos ambientes de intimidade que nós temos com Ele, porque Deus tem prazer em se revelar e manifestar a sua glória no quarto da nossa casa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Olha o que o texto diz, queridos. Abra para mim, por favor, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, como rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Quantos querem contemplar a glória do Senhor, queridos? Quantos querem contemplar? Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é alcançado com esforço. Nós somos salvos, a graça nos alcançou. Mas coisas em Deus que nós vamos alcançar com esforço. Orar não é fácil, sim ou não, queridos? Uma vida e uma rotina de oração sacrifica a sua carne, porque a sua carne não quer orar. Sim ou não, amados? A gente não quer jejuar, a nossa carne não quer jejuar, a gente quer comer, a carne quer se satisfazer. Mas o mérito da questão, querido, que nessa minha relação com Deus precisa haver devoção. Nós precisamos nos debruçar. Não debruçar em mais culto, vamos abrir mais um culto, 2 cultos. Não, na sua relação pessoal com Deus. Na intimidade do seu quarto. Obviamente que todos nós já passamos momentos complexos. E todos nós já se deitou no braço de Jesus em momentos complexos, difíceis. Mas a nossa rotina não deve ser uma rotina de buscar Deus quando tudo vai mal. Nós precisamos buscar Deus sempre. O grande propósito, isso é prático, não tem muito incremento. É disposição em obedecer. Então eu e você, nós somos chamados, querido, para buscar uma devoção, ou para ter um tempo de devoção ao Senhor. E nessa devoção tem 4 pilares. 4 pilares. 4 pilares. À luz de Efésios capítulo 1, a Bíblia diz que você foi eleito para o louvor da sua glória. A sua vida precisa produzir adoração. A sua vida precisa produzir adoração. Adoração não é só música. Música é um dos braços da adoração. Eu e você, nós precisamos produzir adoração.
com aquilo que fazemos ou vivemos, mas nós precisamos ter um tempo de devoção, intimidade, em que você precisa debruçar diante do Senhor e começar a sua oração, como Jesus começou, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O processo da devoção precisa haver um derramar e contrição de coração. A Bíblia diz que o coração contrito Deus não rejeita. Nós precisamos nos rasgar diante do Senhor. Meu amado, deixa eu te dizer, se cuide, guarde o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Porque se você viver na carne, você corre um risco sério, querido, de produzir frutos da carne. A única forma de vivermos uma vida, uma conversão genuína e uma santidade, à luz daquilo que Ele nos ensinou, é vivendo esta vida no Espírito, mas uma prática diária de devoção, de falar com Ele, de ouvir a voz dEle todos os dias. Se você olhar ao longo do contexto bíblico, você vai ver que em vários momentos Deus se revela ao seu povo, e Deus fala ao seu povo. Quando nós olhamos lá para o deserto, Deus dá o maná para o povo. No sábado, Deus dá maná para a semana inteira. E fala: não, então vocês podem comer para lá a semana inteira. É isso, querido? Não. O maná era para todo. O maná de ontem não servia para hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. A experiência que você viveu ontem foi para ontem. Deus quer ter e te dar a oportunidade de você viver uma experiência nova hoje. O lugar mais seguro para você viver a sua vida cristã é na sombra do Altíssimo. A sombra fala de um lugar próximo, debaixo dele, no ambiente de intimidade, de uma vida caminhada no Espírito. A minha grande preocupação, querido, estou aqui enquanto pastor nesse tempo. Daqui a pouco, passou meu tempo, vem outro pastor, daqui a pouco vem, a obra continua, mas eu preciso e tenho uma incumbência no meu coração, é algo arde no meu coração, qual? Que nós levantemos desse lugar homens e mulheres maduros, comprometidos com o Senhor, com o seu reino, com a sua palavra, com o seu chamado, com a sua vocação, mas isso só vai acontecer se você entender a importância da devoção, a importância de caminhar com Ele, porque se você não caminhar com Ele, você vai se perder no caminho, querido. Se você caminhar sozinho, você não vai ter força suficiente para vencer as tentações, as fraquezas vão te tomar, e você vai ser vencido por você mesmo. E não adianta às vezes culpar o diabo, porque a Bíblia diz: quando eu sei o que fazer e não faço, eu peco. A negligência é pecado. Estão comigo, queridos? Está comigo, amado? Então hoje eu quero desafiá-los a voltar para o ambiente de intimidade. Eu não estou falando de 2 horas, 3 horas, 1 hora, não. Um tempo de qualidade. Se volte para o Senhor, para o quarto, adore o Senhor. Como, pastor, que eu adoro o Senhor? Simplesmente adore, agradeça a Ele por aquilo que Ele fez. Fala das suas grandezas, da sua maravilha, se derrame diante dEle. Eu já disse para os irmãos aqui, eu tive uma experiência maravilhosa, quando jovem, na minha casa, meus pais estavam viajando, já mencionei isso aqui, tocando uma vassoura, fazendo dó maior. Aleluia, aleluia. Na minha casa, sozinho, adorando o Senhor. Aleluia, aleluia. E navegando nesse ambiente de oração, porque eu não tinha pressa. Eu estava ali por conta do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando eu adorava o Senhor, eu confesso que eu já estava prestes de dormir, lembro como fosse hoje, eu estava de bermuda só, mas a presença do Senhor foi tão preciosa no meu quarto, que eu caí e eu me pus de rosto no chão. Não caí, eu me lancei no chão, me pus o rosto no chão, me deitei e fiquei um tempo ali, só desfrutando dessa presença de Deus. Dessa presença de Deus. Como Deus é bom. Eu não sei por que a gente tem pressa de sair da presença de Deus. A presença de Deus nos cura. A presença de Deus nos restaura.
A presença de Deus nos fortalece. A presença de Deus nos dá respostas. A presença de Deus nos capacita. A presença de Deus nos aviva. A presença de Deus move águas, quebra barreiras, rompe cadeias. A presença de Deus é um ambiente, querido, que nós precisamos visitar diariamente. E depois, passado um tempo ali, não sei quanto tempo eu fiquei, não lembro mais, mas eu fui para minha cama, eu deitei na cama, já contei isso aqui, estou olhando para o teto, estou sozinho na minha casa, meus pais estão viajando, a luz do quarto acendeu, e quando a luz do quarto acendeu, eu olhei assim para a luz, e me deu um temor, não era medo, espanto, era um temor tão grande, e eu percebi que tinha 2 pessoas no meu quarto, e eu não tinha coragem de olhar para o lado, eu olhava para o teto, e 2 pessoas, uma pessoa do meu lado aqui e outra pessoa deste lado, e elas vieram, uma colocou uma coisa no meu ombro, e a outra colocou outra coisa no meu ombro, como aquelas, eu não sei como chamar isso, uma coisa que fica no ombro, aqueles soldados usam, cheio de, tipo uma ombreira, de um lado e outro. Daquele dia em diante, querido, a minha vida mudou, não no quesito conversão, no quesito ministério, porque Deus ativou na minha vida o meu ministério. Lá dentro do meu quarto. Não foi no culto, foi dentro do meu quarto. Numa presença que eu não vou esquecer nunca, e quando lembro como se fosse agora, e a presença, o calor, a graça, a luz da presença de Deus, que me trazia temor, ao mesmo tempo que trazia conforto, descanso, paz, ousadia. E eu olhando para a luz naquele temor, a luz pós-isso ela apaga, e eu volto para o ambiente, para o chão, e me derramo, e me rasgo na presença do Senhor. Vim para Nápoles, no ano de 1988, olha que coisa interessante, eu já disse isso aqui também. No ano de 1988, eu cheguei aqui em Anápolis, e quando eu cheguei aqui em Anápolis, em 88, eu entrei no meu quarto, e falando com Deus, eu dizia: Senhor, o que eu vou fazer aqui, Senhor? Eu vim sozinho, eu vim por uma palavra de Deus, não foi uma denominação que me trouxe, não foi, eu vim debaixo de uma ordem de Deus, e quando eu cheguei aqui, me debrucei, e orando e falando com Deus, eu não sei, Senhor, o que eu vou fazer, eu sou um menino, eu não sei nem o que falar. Eu abri a palavra, e o Senhor começou a ministrar assim no meu coração: não diga que tu és um menino, porque aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Jesus te escolheu quando você não era nem formado ainda no ventre da sua mãe. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou nós vamos viver uma vida de relação com Deus e fazer a diferença, ou nós vamos viver simplesmente uma vida religiosa. Deus não te chamou para isso. Então diga comigo: adoração. Primeira pilar, adoração, você precisa adorá-lo. Segunda questão, é a questão da palavra. Eu e você, nós precisamos da palavra. Como é que nós vamos viver a vida cristã sem a palavra? Pastor, e como é que eu vou aprender a palavra? Resposta: como vou aprender a palavra? Não tem jeito de aprender a palavra por osmose. Sabe o que é osmose? Transmimento de pensação. Irmãos, receba. Receba a palavra. Não, querido. Pega a sua Bíblia. Senta. Abre. Leia. Leia a Bíblia. Quando, pastor? Todos os dias. Você não precisa de comida para sobreviver todos os dias? Você precisa da palavra todos os dias. Salmo capítulo 1, nos admoesta, verso 1. Vocês conhecem de cor e salteado esse texto, mas olha o que está dizendo. Salmo 1, quando ele fala da importância, olha, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, mas nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O verso 2 está dizendo: pelo contrário, o seu prazer precisa estar onde? Na palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Precisamos ter discernimento da palavra. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Olha que coisa preciosa. Texto precioso, anote aí também. 2 Timóteo 3, 16. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e para a justiça. Deus quer falar com você. E como é que Deus vai falar com você? Através da sua palavra.
Como é que Deus vai falar comigo, pastor? Através da sua palavra. Por isso eu quero orientar você a comer essa palavra. Esse é o livro, esse é um dos livros mais lidos. Esse é um dos livros mais lidos no mundo, querido. Talvez você já tenha lido uma vez, releia. Talvez você já tenha lido 2 vezes, releia. Pastor, e como é que eu leio a Bíblia? A Bíblia a gente não começa lendo, eu sempre digo, se você não leu ela toda uma vez, começa a ler a partir de Mateus. Mateus, leia os evangelhos, as epístolas, leia o Novo Testamento, depois vai para o Velho, vai fazer sentido algumas coisas, porque talvez se começar no Gênesis, chegar lá na genealogia, você vai se perder. O nome da questão, leia. Se você tem devocional todo dia, não fica lendo a Bíblia assim de pedacinho. Ó Deus, fala comigo. Foi Judas enforcou-se. Misericórdia. Fala comigo, Jesus. Vai tu e faz o mesmo. Está amarrado. Se você está fazendo uma devocional, pega um livro para você ler, debulha esse livro, medita nesse livro. Se você vai ler o livro de Romanos, começa a ler capítulo 1º, 2º, 3º, lê o livro. Acabou de ler o livro de Romanos, leia o livro, sei lá, o livro que você quiser, Coríntios, ou na ordem sequencial. Mas leia, coma, banhe dessa palavra, para que você possa ter entendimento, discernimento daquilo que Deus tem. Eu já mencionei isso aqui, que a Bíblia, ela veio a nós por uma inspiração. O Espírito inspirou homens e a Bíblia chegou até nós. Mas nós temos uma manifestação aqui, que é a inspiração, a iluminação. Quantas vezes você está lendo a Bíblia e parece que aquela palavra salta, e parece que ela está falando com você, como se alguém estivesse falando com você. Quantos já tiveram essa experiência, essa iluminação? Puxa, eu preciso de uma palavra, de repente Deus fala comigo, mas não pega elas alçadas, vai na sequência, porque essa iluminação vai trazer clareza. Essa iluminação, querido, vai te trazer saúde espiritual para a sua caminhada, para as respostas dos seus questionamentos, das suas argumentações. No livro de João 16, 13, olha, um verso interessante, nós precisamos desta verdade. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. E ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo que ouvir e anunciar a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, tudo que Deus quer falar com você já está escrito na palavra. Tudo que você precisa saber de Deus, Deus já revelou na sua palavra. Pelo contexto bíblico e pela iluminação, você vai conhecer o Deus que você serve. Mas se você negligenciar isso, querido, você pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Hoje tem muita gente falando aos nossos ouvidos, sim ou não, amados? Sim. Meu Deus, você abre a internet, tem um monte de gente falando um monte de coisa. Nós somos uma geração que nunca tivemos tanta informação e pouca formação. Nós precisamos nos formar, nós precisamos nos alinhar, nós precisamos aprender, nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos caminhar com ele. Então, em nome de Jesus, mergulhe nessa palavra. Eu preciso dizer uma coisa: Deus quer falar com você, e ele vai falar com você através da sua palavra. Pare de terceirizar esse serviço. Para de terceirizar esse serviço. Nós temos pessoas que têm dons proféticos e de repente você precisa de uma palavra, eu vou lá no profeta para ele falar comigo. Não, querido, Deus quer falar com você. Nós temos a liberdade de entrar em sua presença e ele falar conosco. Mas isso acontece nessa devoção, onde a adoração tem o seu lugar, aonde a palavra tem o seu lugar, aonde a oração tem o seu lugar. Vou repetir o que eu já disse. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Se eu fosse você, eu chegava na sua casa, marcava uma hora na sua agenda. A agenda dele está livre, mas eu gostaria que você marcasse na sua agenda uma hora para falar com ele. E você vai ouvir a sua voz, através da sua palavra. E ele vai edificar a sua vida. Ele vai corrigir a sua vida. Ele vai alinhar a sua vida. E você vai ser um homem e uma mulher de Deus. Porque Deus não nos chamou para andarmos de formas medíocres. Deus nos chamou para sermos a luz do mundo. Deus nos chamou para ser o sal da terra. Nós temos uma identidade dada pelo Senhor. Ele nos delegou autoridade. Ele decide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, ensina as coisas que eu vos tenho dado. Vocês estão comigo ainda? Diga glória a Deus. Querido, desculpa a minha
inquietação sobre esse tema. Eu já estou terminando. Você precisa falar com Ele. Deus fala com você por meio das Escrituras. O Espírito Santo vai te iluminar. Vamos compreender o sentido, aplicar isso na nossa vida, através de uma devocional. Última coisa, eu vou adorar, eu vou meditar na sua palavra, eu vou orar. Tem uma quarta coisa que pecamos muitas vezes: eu vou obedecer. O Evangelho não é só para ser conhecido, é para ser obedecido. Os mandamentos não são sugestões, são ordem de Deus para nós, são orientações do Senhor para nós. Estão comigo, queridos? Amém? Nós temos um problema sério aqui no Brasil, né? Que no Brasil, lei ela não é uma obrigação, é uma sugestão, né? A gente, sim ou não? Quem conhece outros países assim mais de primeiro mundo, eles são muito certos com a lei, é tudo muito... Eu tive uma experiência numa viagem que fui na casa da minha irmã, ela mora em Nashville, Tennessee, e lá, queridos, tem o trânsito, cidade agitada, e um dia acabou a energia, e tinha uma via que tinha um cruzamento, acabou a energia. Quando acaba a energia aqui no Brasil, o que a gente faz? A lei é de quem entrar primeiro, sim ou não? Então, chega o Bert, acelera, enfia o nariz e seja o que Deus quiser. Eu fiquei embasbacado, queridos, porque lá tem uma sequência que quem chega primeiro, sai primeiro. O que aconteceu? Fechou, João, semáforo fechou, duas vias, uma via, mais um cruzamento. Todos os carros pararam e começou em ordem. Saia esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Estou mentindo, Hugo? Por quê? A lei, ela é obedecida. Aqui, só para você ter uma ideia como a gente contrapõe isso. Nós temos 3 cores no nosso semáforo, sim ou não? Qual que é? Todo mundo sabe. Verde, amarelo, vermelho. Verde serve para quê? Siga. E amarelo? Acelera! É ou não é, querido? A hora que você vê o amarelo, o que você faz? Acelera! É ou não é? Foi assim que você aprendeu lá na escola, querido? O vermelho é para quê? Se não tiver radar, né? Eu tenho um amigo, tá até congregando com a gente aqui, de muitos anos atrás. Ele está em Goiânia e fez uma conversão não devida. Sabe, a Goiás, ali a Avenida Goiás, ela sobe, você não pode virar à esquerda, você tem que entrar, fazer o retorno. E ele pegou, numa conversão que não podia se fazer, o farol, abriu, ele falou, beleza, ó, virou. Aí ele virou. Na hora que ele pegou a via para voltar, tinha um guarda. O guarda... parou. Aí parou, beleza, chegou, virou para ele e falou assim, meu amigo, você não viu a placa? Ele falou, a placa eu vi. Eu não vi, foi o senhor atrás do poste ali. Engraçadinho, né? Então você vai tomar uma multa. Toda quebra de lei tem multa, queridos. O mérito da questão, que os mandamentos bíblicos não são sugestões, são ordenanças. Vou repetir. Óbvio que todos nós sabemos disso. Os mandamentos bíblicos não são sugestões, são ordenanças. Nós precisamos conhecer e obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. E se eu não obedeço e me torno rebelde no processo, essa coisa desanda. Deus nos chamou para viver uma vida de obediência. Deus te chamou para viver uma vida de obediência. Se você adorar, se você ler a palavra e meditar, se você orar, e se você, em quarto lugar, não obedecer, parece não fazer sentido tudo isso. Você precisa ter o coração de obediência. E aqui eu termino. E digo isso a todos nós. Deus quer mudar a história da nossa vida. Conversão fala de tomar novos caminhos.
O apóstolo Paulo diz: corramos até chegar à excelência, vocação em Cristo, a estatura de varão perfeito. Então nós temos uma corrida para correr, nós temos uma caminhada para caminhar. Eu preciso me parecer com Jesus, isto é processual. Eu preciso do Espírito Santo, mas eu preciso de devoção. Eu preciso adorar, eu preciso meditar na palavra, eu preciso orar e eu preciso obedecer. Quando, querido? Todos os dias. Todos os dias. E aí eu quero fazer uma pergunta bem indiscreta. Quantos que, entendendo isto como verdade, estão dispostos a viver isso todos os dias? Pastor, é muito difícil, eu sei, mas se esforça. Eu sei, se empenhe. Não é tempo, horas, é qualidade. Fala com Ele, perceba Ele, deixa Ele mudar a sua história. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Me perdoe, passei 2 minutos. Se você tem alguma dúvida e quer perguntar hoje, não, essa aqui eu não vou levar para casa, então vem cá falar com a pastora Letícia. Fala sério. Se você tem dúvida, a pastora Letícia está atendendo alguém, o pastor Wagner. Fala com o pastor Wagner. Se o pastor Wagner estiver ocupado, fala com o pastor Oswaldo. O pastor Oswaldo estiver ocupado, fala comigo. Se eu estiver ocupado, escreva um papelzinho para a semana que vem. Ou se você tem uma pergunta e quer trazer ela para a semana que vem, escreva no papel e entregue aqui para a pastora. Amém, amados? Coloque a mão sobre o seu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos é frustrado. Se eu estou sendo exortado nessa noite a viver uma vida devocional, eu creio, Senhor, que o teu propósito ainda está inconcluso na minha vida. Por isso, Senhor, eu me rendo. Eis-me aqui. Quero ter um relacionamento e intimidade contigo e desejar a tua presença. E quero caminhar na tua presença todos os dias até a tua volta. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do seu Santo Espírito seja conosco agora e para todo sempre. Amém.